Mais uma mensagem do céu para a sua vida. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde nós encontramos assim a partir do versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então nós queremos estar mais uma vez retomando este texto, porque ele nos mostra que Jesus se apresenta aos discípulos de acordo com a palavra dos profetas, de acordo com as Escrituras do Antigo Testamento. É por isso que nós estamos aqui em uma série de estudos abrindo as Escrituras. O versículo 32, o último que nós lemos, termina assim:
e quando nos abria as Escrituras. Então nós precisamos abrir novamente, como Jesus fez aqui com os discípulos no caminho de Emaús e fez posteriormente com todos os apóstolos, com todos os discípulos, no período após a sua ressurreição e antes da sua ascensão. Jesus passou esse tempo dando-lhes a mensagem do reino, abrindo as Escrituras, mostrando a eles a missão do Cristo, a obra de Cristo e a obra que eles teriam, o evangelho que eles teriam para pregar. Então nós precisamos abrir novamente as Escrituras, precisamos redescobrir este elo perdido a respeito da missão, da pregação, da evangelização, do anúncio do reino de Deus, conforme nós encontramos nas Escrituras. Precisamos abrir as Escrituras, precisamos abrir os profetas. Estamos estudando Ezequiel e nosso propósito é estudar todos os profetas, estudar todo o Antigo Testamento, estudar Moisés, estudar os Salmos, saber em que os apóstolos se baseavam, qual era o fundamento da mensagem do Novo Testamento. É toda ela no Antigo Testamento. Ali nós encontramos a palavra a respeito de Cristo, da sua obra, da sua missão. Nós vamos encontrar coisas tremendas. Eu quero que você creia nesta palavra, que nós estaremos abrindo as Escrituras e virá a palavra de Deus, virá coisas maravilhosas. Assim como os discípulos no caminho de Emaús diziam: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então você realmente terá esta experiência do seu coração ardendo pela palavra de Deus, quando nós aqui novamente abrirmos as Escrituras como Cristo fez com os discípulos, com os apóstolos, e falarmos a respeito do que está no versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então nós vamos abrir Moisés, vamos começar pelas Escrituras, Moisés e por todos os profetas, explicando-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Nós vamos buscar Cristo nas Escrituras. É isso que nós estamos fazendo aqui. E já estamos em Ezequiel encontrando inúmeros versículos, textos profundos que nos falam de Cristo, nos revelam a Cristo. Você vai ouvir coisas que você queria ouvir, que você vai dizer assim: eu sabia, eu sentia que existia isso na palavra de Deus, mas ainda não havia sido revelado, ainda não havia sido falado. E nós estamos aqui mostrando por que nós podemos falar, porque caiu a barreira, caiu o muro da separação entre a obra de Deus do Antigo Testamento, de Israel, e a igreja. Agora somos um só. Caiu o muro da divisão. Agora nós vamos entender as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como uma só, sem divisão, sem separação, sem barreiras. E o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma tremenda em nossas vidas. Nós vemos aqui uma explicação de Jesus, que pediu que eles falassem com ele quais eram as dúvidas, quais eram os pensamentos, o que eles estavam conversando ali pelo caminho de Emaús. E eles então disseram que ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Então, em primeiro lugar, eles querem conhecer a Jesus. Estão dizendo: ainda não conhecemos a Cristo, ainda não sabemos quem é Jesus, qual a sua obra. Você não sabe exatamente porque você precisa derrubar uma barreira entre o Cristo revelado em Moisés, nos profetas, nos Salmos. Precisa derrubar esta barreira entre Cristo revelado, anunciado no Antigo Testamento, e o Cristo se revelando, exatamente aquele Cristo.
Se você consegue derrubar esta barreira de separação e o Espírito Santo realiza esta obra em nossa vida, você então vai saber, você terá essa resposta. Jesus depois chama, nós vamos ver aqui, chama a atenção desses discípulos de que eles não tinham ainda entendido. Eles diziam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Essa foi a experiência que eles tiveram, a visão. Esta era a resposta. Quem era Jesus? Era um profeta, poderoso em obras, palavras. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, com tudo isso, com toda a expectativa e a frustração, já se passaram 3 dias e não se realizou o que nós esperávamos. Então, Jesus chama a atenção deles porque eles não entenderam exatamente a missão de Cristo. Não entenderam que Cristo não estava ali para tomar um reino visível de uma nação, para ser presidente, para ser rei, para ser governante de uma nação visível neste primeiro momento. Se nós formos lembrar dos primeiros estudos sobre escatologia que nós trouxemos aqui, nós falamos de Daniel, das profecias de Daniel e da ação de Cristo, da batalha de Cristo espiritual, destruindo os inimigos das trevas, os inimigos como a morte, os inimigos que habitam nas trevas. Quando Deus criou a terra, o céu, tudo que neles há, e disse, haja luz, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então agora Cristo vem para tomar o reino dos céus, para estabelecer o reino de Deus. Ele mesmo diz, o meu reino não é deste mundo. Então o primeiro engano, que Jesus diz assim no versículo 25, e ele lhes disse, ó nécio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, retomando aqui o que estávamos dizendo, Cristo veio para implantar o reino dos céus, o reino de Deus. O meu reino, diz Jesus, o meu reino não é deste mundo, não é em uma nação, não é tomar o poder, o governo de uma nação, não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Rússia, não é neste momento aqui, não é o Israel terreno, mas é o espiritual, é o reino de Deus, é um reino tomado por forças invisíveis, espirituais, que nós estamos agora, vamos abrir as Escrituras e vamos saber disso agora. Então Jesus veio para cumprir a palavra profética dos profetas de Moisés. Nós estudamos aqui que Daniel fala a respeito do Filho do Homem que toma o reino, ele peleja, ele batalha. Nós vamos ver lá no Apocalipse as batalhas, a espada que sai da sua boca espiritual. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, é espiritual. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Cristo vai reinar e vai destruir todos os seus inimigos espirituais. A nossa batalha, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós cantamos hinos que nos trazem esta mensagem. Diz, nós vamos estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente, quer estar na frente da batalha espiritual, lutando com Cristo, lutando pela verdade, lutando pela justiça, lutando pelo amor, lutando pelo reino de Deus.
destruindo muralhas, destruindo forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, no ambiente espiritual. É por isso que Jesus está dizendo, ele está falando sobre Daniel, ele está falando sobre Isaías, que nós vamos estar estudando logo após Ezequiel, ele está falando sobre Ezequiel, ele está falando o que vai ser escrito no Apocalipse, ele está dizendo que convinha, ele precisava estar conosco em carne, ele precisava morrer, sofrer, morrer, ressuscitar para entrar neste âmbito de batalha espiritual. Ressuscitou e agora ele vai lutar. Nós vamos lutar com ele, nós somos chamados também para lutarmos, para sermos soldados de Cristo, lutarmos, batalharmos, avançarmos com as armas da justiça, da verdade, da fé, do evangelho, armas espirituais. Então era exatamente isso que eles ainda não tinham entendido, quando Jesus diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas disseram a respeito do Filho do Homem, do Messias, do Cristo, que vai reinar, que vai lutar, que vai guerrear. Quando, por exemplo, Deus escolhe Davi para ser rei de Israel, Deus escolhe Davi porque Davi vai lutar, Davi vai tomar posse do reino, Davi vai enfrentar os adversários, Davi não vai temer, Davi vai implantar o reino, vai expandir o reino, Davi vai obedecer a Deus. Davi tem um coração segundo o coração de Deus, porque ele vai obedecer a Deus, ele vai cumprir a palavra de Deus. E Jesus, o Cristo, o Filho do Homem, é o Rei que vai cumprir a vontade de Deus, vai estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus está onde a sua palavra governa e onde ela é obedecida. Ele reina. Se ele fala e obedecem a sua voz, é porque ali ele reina, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. Ele não é o dominador de uma nação que tem as suas organizações, os seus ministérios, as suas divisões, onde um fala, o outro contesta, o outro se opõe. Não é esse tipo de reino, não é esse tipo de nação, não é esse tipo de governo que interessa a Cristo. O reino de Cristo não é este. O reino de Cristo é o reino de justiça, de verdade, onde ele derruba, destrói o inimigo, o adversário, e ele reina, e ele governa, e ele ensina, porque ele ensina com justiça, com amor. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o dono, ele realmente governa. Então o reino de Jesus, o reino de Cristo, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ele veio, então tudo que foi falado, quando ele diz aqui, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, é que ele vai reinar, ele vai derrotar o diabo, ele vai implantar o reino de Deus. Este reino anunciado em todos os livros dos profetas. Então, não é para nós trabalharmos, gastarmos o nosso tempo em mensagens a respeito de tomar o reino desta terra, a cidade, a nação, o país e governarmos. Não é nada disso. Jesus não veio para isso. Então, esses discípulos aqui estavam decepcionados. Então, ele não vai ser o rei de Israel terreno. Então, ele não vai remir Israel. Quando eles falam remir Israel, significava corrigir os erros de Israel, consertar o passado, trazer perdão para o passado, os erros dos pais, dos reis de Israel do passado, dos profetas, dos sacerdotes. Remir seria consertar todas as coisas erradas e ensiná-los, então, a fazer o certo, a cumprir a lei de Moisés, e assim eles terem direito, merecimento, para novamente tomarem posse de Jerusalém, da terra prometida, expulsando, claro,
os dominadores, que naquela época eram os romanos. Eles já haviam sido dominados por muitas outras nações, e eles estavam esperando a vinda do Messias, que se tornaria rei do Israel físico e remiria, ensinaria os judeus a praticar a lei de Deus de tal forma que eles iriam agradar a Deus. Mas Jesus vai dizer que não é dessa forma que se agrada a Deus. Agrada-se a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, agrada-se a Deus recebendo a palavra pela fé e tendo o propósito de obedecê-lo. E também, João Batista vai dizer, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. O Cristo é aquele que dá condição, realmente, é verdade, ao homem, à mulher, à nação, ao país, à pessoa, de obedecer a Deus. Mas esta condição só vem através de Cristo, pela fé e pelo batismo com o Espírito Santo. Ele é aquele que batiza a nação com o Espírito Santo. E assim você vai ouvir a palavra de Deus, entender, guardar e vai ter poder. O Espírito Santo vai te dar poder para praticar esta palavra. Mas enquanto estamos aqui, onde é, quando é, em que lugar, de que forma que o Senhor já reina? Se nós juntarmos tudo o que foi falado até aqui, Ele reina onde o Espírito Santo habita. Na verdade, Ele reina na congregação dos santos, na congregação dos justos, na congregação dos eleitos, onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, ali Ele está, ali Ele reina. Ele reina dentro de nós, Ele já reina na vida daquele que é batizado com o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse é filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Quem obedece a Deus recebe o Espírito Santo. Quem tem um coração entregue a Ele, um novo coração, como Ezequiel, este Deus habita nele, são os templos, morada de Deus. Então, neste lugar está o reino de Deus estabelecido, onde ele já é obedecido, onde a sua palavra é pregada, é ouvida, é obedecida, é praticada. É o lugar onde está o Espírito Santo, onde estamos realmente buscando a Deus e a sua palavra e damos ouvido ao Senhor. Ali ele reina, é nesta congregação. Então, em todas as nações da terra, nós temos aqueles lugares onde o Senhor reina. Na minha vida, o Senhor reina. Quando eu me reúno, congrego, estou em lugar com outras pessoas que têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ali o Senhor reina naquele espaço. É isso que Deus quer. Deus não quer dominar o mapa do Brasil, na extensão territorial, da geografia, da história, da justiça. Não, Ele quer dominar, Ele quer reinar em todo o Brasil, onde os corações são dele, onde Ele reina no coração, na vida. Ali está o reino de Deus, ali o Senhor está reinando, e onde há a congregação destes, onde estes congregam. Tanto é que esse texto que está nos falando sobre isso, ele vai à sua conclusão, que nós chegamos agora, justamente na direção do Espírito Santo, para mostrar isso para nós, a respeito do reino de Deus, do Cristo. Como ele vai reinar? Ele vai reinar se ele morrer, convinha, versículo 26, portanto, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Sim, isso precisava acontecer, porque agora ele reina no mundo inteiro, em espírito, em verdade. Ele habita aqui comigo, ele habita aí com você, ele habita em toda a terra, porque convinha que ele padecesse e entrasse na sua glória. Ele agora reina sobre toda a terra, em espírito. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque convinha que ele morresse, ressuscitasse, e agora ele pode estar em toda a terra. E aí os discípulos tiveram essa direção do Espírito Santo. Diz assim o versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe,
Se Jesus fosse para mais longe, ele não estaria ali naquele momento. E eles sentiram, eles tiveram um toque, uma direção. O Espírito Santo falou com eles: não deixe ele ir, fale para ele ficar. E eles falaram no versículo 29, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Isso aqui é uma mensagem que nos fala que aqui Jesus está. Aqui está o reino de Deus, aqui está a glória de Deus, aqui está a presença do Senhor. Ele agora habita todo o coração, toda a vida que o convida, que o busca. Fica comigo, Senhor. Fica conosco. Habita conosco. Reina, Senhor. Reina hoje. Reina neste lugar. Senhor, formoso és. Tua glória, Senhor, enche este lugar, enche esta casa. Fica conosco. Hoje o Senhor pode. Hoje o Senhor responde a oração. Ele está aqui porque Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, entrou na sua glória, tomou posse. E hoje, através do Espírito dele, o Espírito Santo, Ele pode estar em todo lugar, Ele pode estar conosco. Você pode dizer agora: Senhor Jesus, fica comigo. Venha, Senhor, venha morar comigo. Fica nesta casa, fica na minha vida. Fica para sempre, Jesus. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me curar, o Senhor vai cuidar da minha casa, da minha família, de todas as coisas. E eles pediram: fica conosco. E ele fica. Então aqui está o reino de Deus, aqui está a glória de Deus. E Deus não quer, Deus não precisa do Brasil físico, do Brasil que você vê no mapa. Deus precisa dos corações para habitar. Jesus está à porta, batendo a porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo e vai morar com você para sempre. Foi o que Jesus fez ali na vida dos discípulos, ensinando quem é o Cristo. O Cristo é o que reina neste mundo espiritual e em espírito. Ele pode entrar no seu coração, pode entrar na sua vida e habitar contigo para sempre. Dê lugar a Cristo, receba Cristo na sua vida, invoque ao Senhor e Ele virá e habitará contigo para sempre, te dando a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.